Olá, pessoal, bem-vindos à Cron TV, bem-vindos ao Enigmas, Katia Gaia. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. Boa noite a todos. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, porque é atemporal, mas agora é boa noite. Bom, Kátia, nós estamos aqui com um piloto que tem uma história bem bacana para contar para a gente. Ele já é meu amigo já faz tempo, porque é amigo de uma amiga minha que nós já conversávamos via WhatsApp. E o nome dele é João Carlos. Tudo bem, João? Como está você? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer estar aqui, prazer em participar. E vai ser uma alegria Bom, é poder falar a nosso. respeito do que a gente vai falar aqui com vocês, principalmente, né? Com certeza. João, bem-vindo. Ah, Hoje é a parte um deste programa, porque tem bastante conteúdo, e na próxima semana nós estaremos novamente contigo para dar Verdade. continuidade, né? Então, nós vamos para um assunto bem interessante aí, não é, Cris? Com certeza, muito interessante. O João vai falar de um extraterrestre que vive aqui no Brasil, ou que viveu no Brasil, né, João? E, isso. João, como foi esse contato? Conta pra gente. Eu tinha. Isso foi em 1997, eu tinha 15 anos, e eu moro no interior do Paraná, em Toledo, eu moro próximo à Foz do Iguaçu. E eu fui para Curitiba para fazer prova para piloto de avião, eu estava iniciando minha carreira, né? E aí eu tinha um primo que morava lá e conhecia um senhor que dizia que ele era amigo de um extraterrestre. E ele falou: quer conhecer? Eu falei: eu quero. E fui conhecer. Mais tarde eu fui descobrir que esse senhor que eu conheci era o próprio extraterrestre que estava aqui. E já Entendi. estava aqui desde 1947. E aí eu sempre tinha que ir para Curitiba, uma viagem de 500 quilômetros, a cada 3 meses, 6 meses eu tinha que estar lá. Então, toda vez que eu tinha que estar lá, eu aproveitava para ir na casa dele, para conversar com ele. Ele me ensinou algumas coisas, meu primo, aprendendo com ele, me ensinou muito mais coisas, e a partir do que ele ensinava, eu fui constatando a realidade, vendo que era do jeito que ele ensinava, e depois acabei tendo outros contatos, e esse extraterrestre deixou o corpo, né? Digamos assim, ele trocou de matéria Uhum. no ano 2000. Então, assim, eu tive pouco tempo de encontro com ele, né? Mas foi o que transformou minha vida. E, assim, foi isso. Acho que basicamente como foi o contato foi assim. Então, ele tinha uma família, tinha uma casa, morava aqui disfarçadamente, ninguém sabia quem ele era. Depois ele se revelou, mas para o geral, para as pessoas que conviviam com ele era uma pessoa comum, né? E Ele não como ele falava. chegou aqui, João? Como ele Como chegou? ele chegou Ele aqui, contou para você? contou. Ele chegou aqui em 1947 num pouso forçado no Chuí, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul. Eles estavam. É porque são dois grupos, né? Eu preciso explicar que tem dois grupos Sim. extraterrestres, basicamente. Então, você tem um grupo de humanos, que era o dele, e tem um outro grupo que a gente pode chamar que é um grupo que não é tão voltado ao bem maior, ou à luz, que esse grupo de humanos tinha vindo fazer uma pesquisa no nosso sistema solar, foi deixando a tripulação da nave-mãe em alguns pontos, e vieram até próximos da Terra, em 3 pessoas dentro da nave-mãe só. E depois eles iriam retornar recolhendo os que eles tinham deixado e iam embora. E eles iam fazer uma observação do nosso planeta para uma situação que deve acontecer no futuro. E só que nessa aproximação da Terra, eles foram abordados por naves inimigas que são desse grupo que não é voltado para o bem maior. E Uhum. aí o comandante da nave mãe acabou tendo uma pane na nave mãe. Essa nave mãe precisou ejetar um disco de contato, um disco pequeno, né, um disco voador, para fora da nave, que daí estava esse extraterrestre que eu conheci, que na época ele tinha mais ou menos 12 anos, ele era um aprendiz de voo, ele estava aprendendo a pilotar naves, ele era um cadete, e ele, o instrutor dele e o comandante da nave-mãe estavam dentro da nave-mãe. Quando houve a pane e a aproximação dos inimigos, o comandante mandou eles irem para fora da nave-mãe com um disco e irem para a Terra para poder fugir, porque eles estavam sem armamento, estavam sem pessoal, sem nada, eles estavam em pane, eles estavam simplesmente à deriva ali, esperando, né? E aí, quando eles foram ejetados para fora com o disco voador, o comandante da nave-mãe explodiu a nave-mãe para que os inimigos não pegassem a tecnologia. As naves inimigas que estavam se aproximando, algumas partes delas foram projetadas com a explosão para dentro da atmosfera da Terra. A cabine de uma nave inimiga caiu lá no Novo México, em Roswell.
Foi aí que começou o Roswell, o caso Roswell. Mas a nave que estava o menino e o instrutor dele foi avariada pela explosão e foi também jogada para dentro da atmosfera da Terra e pousou forçado no Chuí. Então ninguém nunca ficou sabendo disso. Ninguém nunca falou a respeito, porque o que se sabia era que Roswell era o caso Roswell. E aí o instrutor dele falou, a gente não tem como voar com essa nave de novo, a gente vai ter que esperar ajuda. E sabendo que os inimigos estavam ao redor e eles não tinham ninguém para se proteger ou para dar apoio, ele falou, eu vou afundar a nossa nave no oceano e vou voltar para a areia. Eles estavam na beira do mar, na praia do Chuí. E aí o instrutor foi, afundou a nave, mas não voltou. E o menino ficou sozinho. No desespero de estar num planeta primitivo, ainda novo, não tinha experiência, não sabia direito o que fazer, ele enterrou as coisas dele, porque ele sabia que aqui era um mundo bélico. Aí enterrou o sinalizador, as coisas na correria, para ele poder se deslocar até um ponto que ele tinha visto um vilarejo, mais ao sul, quando eles estavam descendo. E aí ele foi adotado como uma criança que era um náufrago de um pós-guerra, e achavam que era um francês, alguma coisa assim. E ele foi adotado por uma família do Chuí, e recebeu um nome brasileiro, foi educado no Brasil, e depois passou a morar em Curitiba, nas proximidades de Curitiba, e foi aí que eu conheci ele, mas ele já tinha 60 anos quando eu conheci ele, né? E uma 60 anos pergunta para nossos, você. né? Ok. Que raça que são eles? E como que eles são fisicamente? São como nós? E Como da onde nós, eles vieram? Que raça que é? De que sistema que ele veio? o sistema que ele veio, ele chamava de planeta número 4, por causa de uma sequência de descoberta de planeta. O planeta número 1 é o primeiro planeta onde houve viagem de um Sol até outro, ou para fora de um sistema solar. Aí eles encontraram um segundo planeta com vida em outro sistema solar, esse passou a ser o 2. Então ele estava vindo do 4, ele era originário do quarto planeta a ter sido descoberto, que fica na direção do Cruzeiro do Sul. Ele não especificou nunca onde é, mas é na direção do Cruzeiro do Sul. E ele era o que a gente conhece como querubim. Os querubins da Bíblia e tudo mais, segundo ele, é o povo dele, né? Pessoas, ele tinha olho claro, cabelo, quando eu conheci ele, o cabelo já era bem, assim, grisalho, era um cara alto, forte, apesar da idade, tinha uma aparência atlética, né? Um cara assim, pô, o cara malha, né? E tinha 2 metros e pouquinho, 2,5 metros, olho claro, dedos grandes, né? O braço era um pouco até maior que o nosso braço não passa do joelho, o dele ia até um pouco abaixo do joelho, assim. Tinha algumas pequenas diferenças, né? Fisicamente falando. Mas vivia entre nós normalmente, tinha se casado com uma brasileira, tinha filhos, então vivia uma vida normal. E energeticamente, como que ele era? Qual era a E diferença? O que você sentia? quando eu sentia perto dele, quando eu estava perto dele, eu sentia apreensão. Era alguém que só por você estar perto impunha respeito. Mas na época eu era muito novo, eu não sabia sobre energia, eu não sabia sobre nada disso. Uhum. Hoje eu sei, mas hoje eu entendo que a apreensão e a situação que eu vivia perto dele, de estar perto de alguém muito poderoso, como se eu estivesse perto de um chefe teu. Eu nunca tinha visto o cara, tinha até receio dele, assim, né? Tipo, aquela coisa que ele impunha respeito mesmo. Eu acho que era pela energia dele. Então, responder como era a energia, eu não consigo, porque eu não sabia lidar com isso antes, né? João, ele tinha algum poder paranormal? Você presenciou algum fato paranormal que te intrigou? Sim. A coisa mais incrível, que ele tinha todos os poderes paranormais, porque o povo deles é um povo que faz o que Jesus fazia. O que se conta que Jesus fazia, eles fazem. Para eles é normal. E o que eu vi ele fazer um dia que eu duvidei de mim durante muitos anos de ter visto aquilo foi ele atravessar uma parede dentro da casa dele. Ele tinha ido no banheiro, estava conversando eu e meu primo e ele foi ao banheiro. Quando ele saiu, ele não saiu pela porta, ele saiu pela parede, ele atravessou a parede. Eu levei muito tempo para digerir aquilo. Muito Que tempo. susto, João! Sim, ainda deu uma piscadinha assim para mim, e foi lá, sentou do meu lado e ficou ali conversando. Do lado não, né? Junto, ficou conversando. Eu saí e falei pro meu primo: Você sabe se o Dom Chico sabe atravessar a parede? Ele falou: Eu não sei, cara. Mas, o apelido dele era. A gente chamava de Uma coisa Chico, tão né? O comum, nome né, dele para era você. Francisco, né? O nome dele era Francisco, a gente chamava de Chico.
sabe se o seu Chico sabe atravessar a parede? Eu falei, eu não sei, mas um amigo meu disse que viu o filho dele atravessar a parede. Eu falei, ah, por Eu quê? ia Eu te falei, não, perguntar sobre a não, por nada, não. família. Assim, tudo que eu posso dizer sobre a família é isso. Eu não posso dizer nome, onde estão, nada, nada, Não, nada. claro. Né? Lógico, Claro. Mas infelizmente, você né? presenciou esse Mas a família. fato. Na hora eu acho que você ficou chocado, né? Porque como Sim, é que eu se daí o tinha que cara voltar atravessar para pra... eu tinha que voltar para minha cidade, eu perdi o ônibus, eu perdi a noção do tempo, eu perdi a noção de tudo. Eu perdi dinheiro na rua, não sei como é que eu perdi, sabe? Eu fiquei totalmente fora do ar depois aqui. Imagina. A família sabia, a família convivia normalmente e os filhos também tinham essas questões paranormais. Eu não sei se todos, e eu ouvi o boato, né? Até então é um boato que o menino atravessava a parede. Agora, se é verdade, eu não sei. E eu não vi o menino atravessar a parede, então, a princípio, eles devem saber fazer essas coisas, mas eles sabiam de tudo, viviam normalmente. E Ele são tinha pessoas. profissão, trabalhava normal. Ele tinha profissão, trabalhava normal, mas ele ele foi uma pessoa que, por exemplo, trabalhou na usina de Itaipu. Então, ele era um cara que resolvia problema dentro da usina de Itaipu na construção, e os engenheiros, às vezes, não conseguiam resolver as coisas, chamavam ele. Ó, tem um problema, a gente não consegue resolver. Aí ele solucionava, sem ele ser um engenheiro. Ele trabalhava muitas vezes fazendo trabalho de solda, de conserto de automóvel, de mecânico, torneiro mecânico. Às vezes trabalhava fazendo uma instalação de automatização de uma fábrica. E vivia assim, né? Ele não era um cara de funcionário de alguém. Ele tinha nos fundos da casa dele um barracão que ele fazia esse tipo de coisa, de serviço pequeno, e quando contratavam ele, ele ia automatizar uma empresa, ajudar a automatizar, enfim. Era um Fora cara essa simples, questão, simples, simples de tudo. fora essa questão de você ter visto ele atravessar a parede, que já é uma grande questão, né? Não é para qualquer um, né? Que Não. mais que você aprendeu com ele? Que mais que você viu com ele, assim? Que Bom, você falou assim, não, esse cara é um ET mesmo. ele nunca deu demonstrações de quem ele era. Ele sempre foi muito reservado, porque ele era da seguinte ideia: você não pode violentar a consciência de alguém. Você tem que falar para a pessoa como as coisas funcionam e ela tem que ir atrás e constatar que aquilo é daquele jeito. Uhum. Então, uma foto de uma nave, uma foto de um extraterrestre, pousar uma nave na sua frente, isso não prova nada. Agora, se ele puder te falar e você ir fazer o que ele fala e puder constatar, então tudo que ele me ensinou, até atrás de mim tem um banner, está escrito Estrela da Manhã, né, que é um curso que eu montei. E tem um curso Uhum. chamado Trindade Una, que é do meu canal também. Então, tudo que ele ensinou, eu repasso nesses cursos, e ele me ensinou a realidade sobre o universo, como a vida funciona, como é a espiritualidade, que nós chamamos de espiritualidade, mas é uma ciência, né? É uma ciência. A espiritualidade não tem nada de místico, a desfazer os dogmas. E tudo que ele me falou, a nave funciona assim, assim, assado. Quando você vê a nave desse jeito assim, é porque é nosso, é do nosso povo. Aí um dia estava lá andando numa estrada de terra de carro, a nave aparece do nada na frente do carro assim e desloca um pouco para o lado e pousa. Então, assim, esse tipo de coisa. Coisas que a gente, eu e minha família, porque minha família acabou se envolvendo nisso, que a gente Uhum. constatou que era exatamente do jeito que ele falou. E hoje, as coisas que estão acontecendo no mundo, essas aparições, esse monte de avistamento, a própria agitação do mundo, com mudança de clima e magnetismo, tudo é exatamente do jeito que ele falou que ia ser. Então, muitas vezes eu duvidei. Falava, ó, o seu Chico enlouqueceu, tá falando lorota. Aí você ia para uma área rural, acontecia as coisas, falava, não, o cara tá falando a verdade, não tem como negar. Né? E o que me marcou muito foi um dia que eu estava numa agência do Banco do Brasil, sentado na frente dessa agência. Era ano 2000, ele tinha falecido já. E eu estava fumando um cigarro, porque minha mãe estava dentro da agência, eu estava esperando. Eu não lembro quantos anos eu tinha, 19. E chegou um cara e sentou do meu lado, um senhor, loiro, de olho claro, e falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem, quer um cigarro? Ele falou, não. Eu achei que fosse um mendigo, alguém da rua, um Uhum. andarilho. Ele falou, não, eu vim aqui para te convidar para ir para uma reunião. Eu falei, uma reunião? Ele falou, eu tô aqui porque o Dom Chico mandou. Eu falei, ah. Daí ele falou, uma reunião no Vaticano. Eu falei, loucura. Eu falei, que reunião no Vaticano? Eu não tenho passaporte, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, nós vamos de disco voador. Eu olhei pro cara e falei, oxe, que isso? Eu falei, tá, mas fazer o que lá? Ele falou, vai ter uma reunião, vai estar o Bush, vai estar o Papa, que na época era o Bush.
e vão resolver um negócio que vai acontecer o ano que vem. Vão resolver se vai acontecer ou não. Se você quiser ir junto, você vai. Falei, então, peraí, eu fui lá dentro do banco, até arranquei a caneta do banco, lá onde você faz um negocinho de envelope para depósito, arranquei a caneta, peguei um envelope, fui lá fora e dei meu número para ele. E ele falou, beleza, eu vou te ligar. E eu nunca mais vi ele nunca ligou. Só que um ano depois, um pouco mais de um ano depois, teve o atentado às Torres Gêmeas. Aí eu falei, ué, Sim. cara, então tem alguma coisa muito grande acontecendo. Só que eu não tinha a informação. Hoje eu tenho, né? Hoje para mim é tranquilo. Uhum. Mas então, assim, o cara vem do nada, nunca tinha visto, né? Então foi marcador. Fora os contatos que acabaram tendo depois, a mediunidade minha que avançou muito, enfim, é muita coisa para eu falar, né? Em pouco tempo que a gente tem de entrevista. Então eu tenho Nós que vamos ter ser muitos programas com curto, né? você. Mas Nós queremos saber vamos, tudo, né, cara? nós Ok, vamos começar a falar. Então não se tá preocupe que bom, você não vai conseguir falar muito, mas você vai começar a falar o quanto isso mudou sua vida de tá lá totalmente. até hoje. Isso é muito importante para a gente e Sim. para as pessoas que estão nos assistindo, porque muitas pessoas passaram e passam pelo que você está passando, e você hoje poderá ajudar não só com a sua entrevista, como seus cursos. Sim, com certeza, com certeza. Então, por favor, como tudo isso começou a mudar, né? Você foi um piloto, onde isso também entrou? Você teve outras experiências, outros contatos, outros seres? Assim, na aviação, de cidade pequena, então, dentro de um aeroclube, que é uma escola de aviação, eu comentava sobre esses assuntos com um amigo meu. E um dia a gente estava conversando e tinha um piloto do lado, assim, ele falou: Você já ouviu falar que um sábio nunca diz tudo que sabe? E o Dom Chico falava isso direto para mim. Eu olhei pro cara, falei: Já. Ele falou: Então para de falar tanto. Eu falei: Ô. Ele deu uma piscada, foi mais um que sabe, né? Como é que pode, cara? Os caras sabem das coisas. Então, assim, depois em voo, na instrução de voo, mais tarde, porque eu fiz aviação, praticamente me formei, aí saí fora, fiquei afastado um tempo por falta de dinheiro, falência de família e tudo. Mais tarde eu voltei, estava voando em Curitiba, e aí teve uma nave que acompanhou a gente por um tempo num voo lá em cima de Campina Grande do Sul, 4 Barras, e os meus amigos, né, alunos, depois eu me tornei professor de aviação, de sala de aula, e os meus alunos falam que vêm, pô, do jeito que você falou, professor, olha, estava voando, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, mas assim, a minha vida era uma vida de pessoa comum, pessoa normal, que enxerga o mundo indo na missa, assistindo Faustão, indo no futebol, a vida comum, normal. Mas eu tive que deixar tudo isso de lado porque a realidade que eu via depois desses contatos era uma realidade em que eu não conseguia mais ir para a escola. Eu estava no ensino médio, eu abandonei o colégio porque eu não conseguia lidar com aquela realidade. Eu comecei a entrar em depressão pelo choque cultural de crenças, eu não sabia lidar com aquilo, eu nem sabia o que era uma depressão. Eu era um aluno que tirava média 9, média 9,5, e comecei a tirar 3, 3,5 nas minhas notas, abandonei o colégio. Mais tarde, aí voltei a estudar, me formei já depois de adulto. E, assim, a minha transformação de vida foi que hoje eu posso dar graças a Deus que eu sou uma pessoa totalmente diferente, muito mais consciente. Os contatos que aconteceram foram só físicos, foram só esses dois, com ele na casa dele, esse homem que veio do meu lado. Depois naves pousaram e eu não sabia lidar com aquela situação. Tentei me aproximar das naves e elas tiveram que partir, porque senão eu ia me machucar. E eu não sabia disso. Depois eu tive que passar para a mediunidade, para o contato mediúnico, contato psíquico, que se chama, né? Aí passei a ser canalizador por um tempo, deixei de ser canalizador, e desenvolvi um trabalho depois que era o grupo A Fonte, até tem um canal chamado A Fonte, que era um grupo que a gente estava pensando em desenvolver tecnologias, né? E colocar a tecnologia, por exemplo, como é que você poderia colocar uma pessoa que está sem corpo, que chamam de espírito, para conversar com alguém que está com corpo? Igual a gente está falando aqui. Isso é possível, porque isso é ciência. Como Sim. eu poderia fazer para criar um carro voador que pudesse voar sem o combustível fóssil, com energia infinita? Isso é possível, é ciência. E era isso que a gente estava procurando, mas acontece que tudo depende de recursos e tudo mais, e a gente passou a trabalhar mais com desenvolvimento de consciência mesmo.
Então, o Grupo A Fonte ficou um tempo trabalhando com desenvolvimento de consciência, depois eu me formei terapeuta de Theta Healing, aí avancei mais ainda, e então, assim, os meus contatos só são mediúnicos e eu uso eles para o meu desenvolvimento, e o que eu aprendo eu repasso para os outros, para que cada um constate a sua realidade. Ó, João, você falou tal coisa, prova. Eu não vou provar nada, vai lá e tenta. Se não Isso funcionar, aí. é porque eu estou enganado. E aí você faz outra coisa, né? Não adianta tirar uma foto do Dom Chico, tem fotos disponíveis por aí, eu acho. Mas você olha, é um homem, como é que você vai falar que o cara é um extraterrestre? Ô, João, uma Prova, tá aqui a pergunta. foto. Diga. Desculpa te cortar. Não. Existem mais, nesse contato que você teve com ele, existem mais extraterrestres entre nós aqui, vivendo aqui na Terra? O Dom Você chegou Chico a fazer essa trouxe, pergunta para ele? sim, o Dom Chico, depois de um tempo, ele teve que construir um rádio, ele mesmo com a tecnologia da Terra, manualmente, em segredo, construiu um rádio transmissor, porque o dele ele tinha enterrado, não achou mais, no acidente. E para ele poder ser encontrado, ele teve que construir um rádio e entrar em contato com o povo dele. Ele construiu no fundo do quintal. Aí o povo achou ele, veio, buscou ele voltou para lá e ficou um tempo. E montou uma operação. E nessa operação ele trouxe pelo menos 400 deles junto. Pelo menos. Depois eu sei que vieram mais. Agora, quantos são, eu não sei. Eu acho que passam de 1.000 que estão aqui. Que estão aqui. E Que qual estão aqui. desculpa, desculpa emendar a pergunta, Catarina, depois você pode fazer mais Fica à aí. vontade. Qual é a finalidade deles estarem aqui, no planeta Terra? A finalidade deles é que eles colonizaram o nosso planeta desde cedo. Então, as histórias do Éden, as histórias do Egito, as histórias da Suméria, são eles. É esse pessoal, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, são esses caras. Ashtar, né? Esse pessoal aí, o pessoal faz muita confusão, mas é um grupo. É o que o Dom Chico chamava de Sistemas Solares Unidos, a união dos Sistemas Solares Unidos, que aqui nós conhecemos como Federação Galáctica. Nós Entendi. conhecemos assim. E a missão deles é fazer com que o mundo, a Terra, seja um mundo de paz, prosperidade e abundância. Só que é um grupo que sempre prejudica e puxa o tapete para que isso não aconteça, que é um grupo que não está interessado nisso. Então, Isso a gente vê claramente. o planejamento deles é fazer com que a gente saia dos dogmas, saia das crenças limitantes, alcance a espiritualidade com conhecimento científico, sem mitos, e passe a ter uma vida universal e a possibilidade de ser inserido numa vida cósmica de igual para igual, sem guerra, sem crime. E isso é um planejamento que já tem mais de 30 mil anos. E eles estão batalhando em cima disso. Até porque o que o Dom Chico me contou é que entre 2032 e 2036 tem um asteroide que muita gente faz confusão, chama de Nibiru, seja lá o que for. Uhum. Ele está vindo em direção à Terra, ao nosso sistema solar, e eles estão trabalhando muito para desviar isso. Mas pode ser que eles não consigam, porque é uma operação muito complexa. E se eles conseguirem fazer o desvio, eles vão precisar de pessoas da Terra especializadas para trabalhar nisso, porque tem falta de pessoal. Eles vão treinar as pessoas e tudo mais, para ajudar nessa operação. Se não conseguirem, eles vão tirar as pessoas daqui e vão levar para outro mundo, já tem um mundo pronto, esperando. Então, eles vão ter que fazer um contato oficial antes de 2032, alguns anos antes, para poder preparar as pessoas, para as pessoas estarem preparadas para isso. Então, assim, aquele negócio da data limite do Chico Xavier também tem tudo a ver, né? É uma nova era, é um novo formato de vida, e eles precisam fazer isso rápido. Já era para ter acontecido, mas muita gente faz pano preto, vamos chamar assim, né? Atrapalha. Entendi. Mas eles vão conseguir, tudo dá Eu acredito indicações que de que eles sim. vão conseguir, né? E por que você acha que foi contatado? Por que esse contato? Você tem qual papel hoje? Eu fui contatado inicialmente, eu posso te dizer que foi um acaso, mas eu tenho outras particularidades que eu sei que não foi, mas eu não posso comentar a respeito. E até para não me prejudicar, mas a princípio foi por acaso. Eu estava lá fazendo uma prova e fui lá parar na casa do cara. E hoje o meu papel é que isso foi tão grande para mim que eu pedi para trabalhar. Eu falei, eu quero trabalhar. Só que eu quero saber a verdade, tudo certinho, me contem tudo. Eu quero saber por que que tem espírito, por que que tem alma, porque ele não teve tempo de me contar tudo. Então eu precisava saber. E eles me colocaram no caminho do aprendizado até eu descobrir
tudo. Uhum. Então, tudo, não, né? Mas tudo que eu precisava. Uhum. Então, meu papel hoje é mostrar para as pessoas que o contato oficial está chegando, a mudança de consciência é necessária, sair dos dogmas das crenças, passar por um novo patamar de vida, enxergar a ciência como uma aliada e a religião como ciência e não mais como crença. E é o que eu estou tentando fazer. E se for possível, mais tarde, desenvolver alguma tecnologia, que eu acho que não vai dar tempo, nem vai ser necessário, aí partir para isso também, né? João, esse momento atual, você que tem todo esse conhecimento, que tem essa responsabilidade com a humanidade, inclusive, porque você está inserido nesse projeto deles, senão você não teria sido contratado, é assim que eu percebo. Uhum. Como você vê esse momento da humanidade? O que podemos fazer, no seu ponto de vista, para sairmos disso mais humanos, mais fraternos? O que podemos fazer para vencer esse momento atual? Nossa, é difícil porque quando você me faz uma pergunta dessa, eu penso em todo o contexto da sociedade, e a sociedade é um misto, né? Uhum. Mas o que você tem que fazer é soltar as malas que te prendem, as algemas, as crenças, os dogmas, passar a ver com outros olhos, aceitar o novo, sair da zona de conforto, perceber que o mundo está mudando e não querer ficar agarrado ao velho e se agarrar assim ao novo que está surgindo. O mundo é outro mundo, principalmente depois da pandemia. Esquece, o mundo velho não existe mais não. E daqui para frente as coisas vão ser cada vez mais diferentes, as transformações vão exigir mais das pessoas. E você precisa estar preparado para o que vem. Só que sempre foi avisado. Jesus avisou, os profetas avisaram, os contatados avisaram, todo mundo avisou. Ninguém vai poder dizer que não sabia. Ah, eu não sabia, eu fui pego de surpresa. Como assim? Todo mundo falou. Você que não escutou. Então as novas terapias que estão surgindo, né, Reiki, Theta Healing, essas coisas, todas essas coisas são para expansão de consciência, para superar o velho, uma transição para o novo. Mas todo mundo quer ficar agarrado no velho lá, né, esperando um salvador vir da nuvem. Não funciona, não é assim. E a dor, né? Escuta a dor, porque quando a dor bate na porta é porque tem uma mudança para fazer. Mas o pessoal só sabe chorar, desculpa, né? Mas o pessoal, E quando sente reclamar? dor e reclamar, só sabe chorar, reclamar e perceber o que a dor está falando, ninguém percebe também. Né? Mas é isso, é uma expansão de consciência, abraçar o novo. E não é aquela coisa, tem que ser igual Jesus, andar de chinelo e roupa rasgada nas pedras lá do deserto. Jesus ensinou coisas, mas ele nunca pediu para você ser um mendigo. É muito Verdade. diferente, né? Bom, enfim, falar sobre os ensinamentos de Jesus vai muito longe, então esquece, deixa pra lá. Vai, faça outra pergunta, por gentileza. Kátia, fica à vontade. Eu gostaria muito de saber o seguinte: o seu Chico, ele ainda se comunica com você através dos seus canais hoje, como você disse, que são mais expandidos para a espiritualidade? Já aconteceu algumas vezes, mas são raras as vezes, e ele todas as vezes foi muito enigmático, e ele sempre foi enigmático, né? Então, ele nunca deu a coisa mastigada, ele sempre deu enigma para eu correr atrás. E foi poucas vezes, mas já faz aí uns 4 anos que eu não tenho contato com ele. E até Pois onde eu é. Não, sei, é bastante interessante esse relato, essa transformação que aconteceu na sua vida, né, Kátia? sim. Bastante Muito. interessante, né? Porque, e também muito corajoso você de vir às mídias e colocar isso, acho bacana, sabe? Porque assim as pessoas precisam saber que ocorre, que está ocorrendo, que estamos no meio dessa grande mudança, né? E, como você disse, né, as pessoas querem ficar na zona de conforto e não querem sair dessa zona de conforto, mas aí entra no confronto também, né? Fica Entra na no zona de confronto. conforto. E a coisa mais estranha que acontece é que você vai, por exemplo, para a ufologia, que nem a gente está falando aqui, ufologia, mas não, a ufologia é o assunto mais importante que existe na face da Terra. Me desculpe quem discorda, mas se você não souber como a ufologia funciona, tua vida não vai funcionar, porque ela traz todas as respostas, porque dentro da ufologia está como a espiritualidade funciona cientificamente, como os outros mundos funcionam cientificamente, o que é expansão de consciência, o que é que Jesus, os profetas e tanta gente falou na Índia, o Bhagavad Gita, é tudo interligado. Só que Sem dúvida. isso tudo vem de fora. Aí você começa a falar essas coisas, e os caras, não, porque é fake, porque é mentiroso, porque é vagabundo, fica inventando história, não sei o quê. O que eu posso fazer?
quer ficar na tua vidinha, fique. Então é muito difícil. As pessoas na ufologia hoje em dia, elas querem duas coisas em geral. Elas querem provar que você está mentindo, então elas ficam batendo de frente com você para tentar te pegar na mentira e na curva, ou elas preferem acreditar naquela verdade, naquela mentira bonitinha, enfeitada. Ah, os irmãos cósmicos vêm nos ajudar, o Salvador está vindo, e eles vão tirar a gente daqui, e o Arcanjo Miguel, sabe, assim, tem tudo isso? Tem, mas você tem que entender como é que funciona, porque senão a ufologia vira um entretenimento e ela não pode ser, porque ela é o assunto de transformação, a espiritualidade vira entretenimento e não pode ser, e a tua transformação vira uma brincadeira. É verdade. Um Falou faz de tudo, João. conta, né? Não pode ser assim. Gostei. Gostei muito Eu do que você também. falou, que eu concordo com você em gênero, número e grau. E, aliás, a ufologia é uma ciência que conecta a todas as outras ciências, né? Então, assim, não dá para você separar a ufologia disso ou daquilo. Então, quando o cara só vê um disco voador, só fica olhando para aquele disco voador e não percebe a questão espiritual e consciencial que tudo isso envolve, ele fica perdido nesse meio ufológico, esse pseudo meio ufológico, né? Afinal, tem alguém mesmo. pilotando, né? Oi? Afinal, tem alguém pilotando. Mas e você vê, né? Eles aparecem massivamente hoje em dia para dizer assim, verdade. olha para cima, se questione, os caras, olha uma nave, tira uma selfie, e daí vai dormir e acabou. Não mudou nada, né? Meu Deus, gente, você fica chocado de ver esse tipo de coisa. Verdade. Nós estamos nos nossos momentos finais aí, Kátia Gaia. Então, quero agradecer ao João e o convite ele voltar aos programas que for necessário para ele contar toda essa história, esse contexto todo fantástico, que, ao mesmo tempo que é fantástico, é maravilhoso, porque é uma conexão de muita sabedoria. Por tudo que a gente estuda, a gente sabe que é isso aí mesmo que eles querem, entendeu? A gente também está envolvida com esse processo. E agradecer a Kátia Gaia, minha amiga aí, estelar aí, que está aí há anos-luz comigo nesse trabalho, né? Praticamente 20 anos nesse trabalho de ufologia, espiritualidade, pesquisa, e ao João, o convite, né, Kátia, para que semana que vem seja conosco, certo? Por favor, João, nós queremos que você traga muito assunto para a próxima semana aí de conteúdo para a gente abrir e expandir consciências. Ok, eu agradeço pelo convite de vocês, faço questão de voltar e quantos programas for necessário para a gente poder falar desse assunto até esgotar. Ele não esgota, né? Mas a gente vai falar o que vocês quiserem, vai depender de vocês. Se vocês quiserem fazer 2, fazemos 2. Se quiserem fazer 50, a gente faz 50. Eu estou à disposição. Vamos fazer. Enquanto tiver assunto, a gente vai fazendo. Tá João, ótimo. gratidão. Gratidão, porque no Enigma é assim, né, Kátia? Aqui você vê o invisível. Ouve o inaudível. E acessa o que dizem que é impossível. Vem com a gente nessa jornada. Gratidão, João. Gratidão, Kátia. Até mais. Até o próximo Obrigado. Até mais. Tchau.